Você já teve aquela sensação de que algo grande está prestes a acontecer, mas ninguém está falando abertamente sobre isso? Aquela movimentação silenciosa, discreta, quase imperceptível, mas que os mais atentos conseguem captar no ar. Pois é, o torcedor do Cruzeiro, que acompanha cada passo do clube, tem percebido nos últimos dias um certo clima diferente. Algo está se desenhando nos bastidores, longe dos holofotes e das manchetes convencionais. E pode acreditar, isso tem tudo para impactar diretamente o futuro do time celeste nos próximos meses. Mas antes de irmos direto ao ponto, respira fundo. A história que vamos contar hoje não começa com um anúncio oficial nem com uma coletiva bombástica. Ela começa, como tantas outras histórias que já marcaram a trajetória do Cruzeiro, nos detalhes quase invisíveis do dia a dia do clube. Nas decisões silenciosas. Nos olhares atentos. No trabalho minucioso de quem sabe que, no futebol, os verdadeiros acertos começam longe da torcida, da imprensa e até mesmo da própria expectativa. Se você ama o Cruzeiro e quer ficar por dentro de tudo o que acontece de verdade, já se inscreve agora no canal, ativa as notificações e deixa o seu comentário no final do vídeo. Sua opinião é o que move este canal a continuar trazendo os bastidores que realmente interessam ao torcedor de verdade. Agora, vamos voltar a essa história, que começa com um nome que nem todo mundo estava esperando ver em evidência ainda em 2025. Um nome que, até pouco tempo atrás, era mais conhecido nas categorias de base do clube do que no noticiário esportivo. Mas que, graças a uma decisão ousada e quase solitária do técnico Leonardo Jardim, está prestes a se tornar um símbolo de algo muito maior do que uma simples promoção de jogador da base. Você se lembra da última partida contra o Palestino, pela Copa Sul-Americana? Talvez tenha se emocionado com a vitória. Talvez tenha sentido aquele frio na barriga quando o jogo parecia querer escapar pelos dedos. Mas há um detalhe naquele jogo que, para muitos, passou despercebido. Um detalhe que pode representar o início de uma nova fase para o Cruzeiro, especialmente quando falamos de renovação, ousadia e visão de futuro. Na lateral esquerda, vestindo com responsabilidade o manto estrelado, estava Cauã Prates. Sim, ele mesmo. Apenas 16 anos. Um garoto que, até outro dia, estava se destacando no Sub-17, e que agora já tem 2 partidas como titular no time principal. O que talvez você ainda não saiba é como esse garoto foi parar ali. E é aqui que a história começa a ficar realmente interessante. Leonardo Jardim, conhecido por sua frieza tática e sua disciplina quase obsessiva nos treinos, vinha observando Cauã há mais tempo do que se imaginava. Enquanto a imprensa especulava sobre reforços, contratações e até mesmo possíveis nomes estrangeiros para a lateral esquerda, Jardim já vinha traçando seu plano silencioso. Um plano arriscado, diga-se de passagem. Afinal, lançar um jogador tão jovem num torneio continental é uma decisão que poderia facilmente virar um pesadelo, tanto para o técnico quanto para o próprio atleta. Mas Jardim não fez alarde. Não pediu autorização pública. Não esperou o momento ideal, que quase nunca chega. Ele simplesmente agiu. E agiu sozinho. Durante semanas, Cauã foi integrado aos treinamentos com o elenco profissional. Aos poucos, foi ganhando minutos, instruções, conselhos. E mais do que isso, ganhou confiança. Aquela confiança que não se constrói com palavras motivacionais, mas sim com responsabilidade e preparo. E foi exatamente essa confiança que o levou a encarar o Mushuc Runa, em plena altitude de Riobamba, no Equador. Seu primeiro teste. Seu primeiro tropeço. Sim, Cauã errou. E esse talvez tenha sido o ponto mais determinante dessa história. Aos 8 minutos de jogo, ele perde o controle da bola. Um erro aparentemente simples, mas que resulta em gol adversário. O tipo de falha que poderia comprometer uma carreira. O tipo de momento em que muitos viram promessas se perderem no tempo, engolidas pela pressão e pelo julgamento precoce. Mas Cauã ficou. E mais do que isso, voltou. Voltou na partida seguinte, como titular, contra o Palestino. E ali, diante de um público atento, mostrou que o erro anterior não o definiu. Mostrou segurança, mostrou maturidade, mostrou que o futuro, quando bem preparado, não precisa esperar o momento certo para começar. Mas talvez o mais surpreendente não tenha sido a atuação em campo, e sim a reação nos bastidores. Jogadores experientes, líderes do elenco, foram os primeiros a estender a mão. A conversar, a orientar, a proteger. Um gesto que diz muito sobre o atual momento do Cruzeiro,
E sobre o ambiente que Leonardo Jardim vem construindo no elenco. Um ambiente onde a base não é apenas um projeto bonito para o marketing, mas sim uma parte real e viva da engrenagem. E se você acha que tudo isso termina aqui, pense novamente. Porque Cauã não é um caso isolado. Ele é, na verdade, o primeiro passo de uma reestruturação profunda que Jardim vem conduzindo com extremo cuidado. Informações de bastidores confirmam que outros nomes do Sub-20 e até mesmo do Sub-17 já estão sendo observados para assumir posições no elenco principal nos próximos meses. Não por necessidade, mas por convicção. O Cruzeiro, que por anos sofreu com gestões equivocadas e apostas arriscadas, começa a encontrar um novo equilíbrio. A diretoria, ao lado de Leonardo Jardim, aposta agora em um modelo que mistura juventude com experiência, ousadia com responsabilidade. E Cauã Prates pode ser o rosto dessa nova era. No entanto, é importante dizer, nada está sendo feito por impulso. A estreia de Cauã foi planejada. Seu desenvolvimento está sendo acompanhado por uma equipe técnica dedicada, com psicólogos, fisiologistas e preparadores físicos atentos a cada detalhe. A ideia não é queimar etapas, mas sim acelerar o que já está pronto. E Cauã, acredite, está mais do que pronto. Aliás, há um detalhe ainda mais curioso, e que poucos notaram. Foi o próprio Jardim quem solicitou relatórios detalhados do desempenho de Cauã ainda nas competições Sub-17. Ele queria saber tudo, desde sua capacidade de recomposição até o comportamento fora de campo. E quando finalmente o promoveu, fez questão de acompanhar pessoalmente sua adaptação ao ambiente do time principal. É por isso que podemos afirmar, com segurança, que a aposta em Cauã Prates não é uma improvisação. É uma convicção. Uma decisão que reflete não apenas o presente, mas principalmente a visão de futuro do clube. E agora eu te pergunto, torcedor, você está preparado para ver o Cruzeiro ser reconstruído de dentro para fora? Está preparado para ver os meninos da base ganharem protagonismo com seriedade, com planejamento e com respaldo? Porque se depender de Leonardo Jardim, esse será o caminho. E a história de Cauã é só o primeiro capítulo. Se você chegou até aqui, é porque realmente vive o Cruzeiro com paixão. Então, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo. O que você achou da atuação de Cauã Prates? Acredita que ele pode ser o titular do futuro? Ou acha que ainda falta experiência para encarar os desafios que estão por vir? A sua opinião é fundamental para a gente continuar esse debate e trazer ainda mais conteúdo exclusivo para a Nação Azul. E lembre-se, no futebol, os grandes momentos nem sempre começam com gritos de torcida ou manchetes de jornal. Às vezes, eles nascem em silêncio, no olhar atento de um técnico, no suor de um garoto em formação, no coração de quem acredita. E é justamente esse silêncio que hoje nos mostra que, sim, o futuro do Cruzeiro já começou. E o nome dele é Cauã Prates. Você,